mas eu considero que é a medicina das exatas. Porque é o seguinte, para você realmente seguir a carreira como físico, você tem que ter uma paixão muito grande por aquilo. Que nem um médico. O médico ele não pode ser médico por conveniência, ele tem que ter uma paixão por aquilo, né? Porque o médico não tem final de semana, feriado, nem nada. E não era realmente a pegada que eu queria. E aí eu fui dar uma olhada, sei lá, buscar outras opções e foi aí eu mudei de faculdade, fui fazer engenharia de produção numa outra faculdade em Campinas também. Uhum. E foi nesse meio tempo aí, eu entro no curso de física em 2003, foi nesse ano que eu comecei, tipo assim, pela primeira vez que eu vi o poker, né, na vida. E aí depois fui fazer engenharia e também não terminei o curso de engenharia porque eu começo a fazer curso de engenharia no começo de 2007 e em 2009 o BSOP começou a crescer muito. Eu já trabalhava com o BSOP, né? Já era sócio do BSOP nessa época. Chegou num ponto que eu não estava nem dando atenção na faculdade e nem dando atenção devida também com o BSOP. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? E acho que todo mundo sabe qual foi a escolha. Né? E acho que deu certo um pouquinho a escolha, né? Acho que deu certo. E nem por isso eu advogo que a faculdade não é uma coisa legal. Eu acho que as pessoas têm que... Eu dou muito valor ao ensino, ao estudo, à capacitação. No meu caso, que é uma exceção, acontece para algumas pessoas, mas para o meu caso acabou dando certo, né, de eu fazer alguma coisa que não necessitasse da formação acadêmica mesmo. Mas, basicamente, esse foi o meu caminho de estudos. Né, e esse primeiro contato com o poker que você citou na faculdade, foi tipo um home game? Alguém te levou? Não foi na faculdade, né? Mas foi na época. O que acontece foi o seguinte, foi ali em 2003, eu acho, no começo de 2003, eu fui na casa do meu irmão. Meu irmão morava em São Paulo, já era casado, né? Já tinha uma filha nesse momento. E aí eu fui na casa dele pra gente comer uma pizza lá, tava a família da esposa dele. E aí depois, cara, que a gente comeu lá, a gente falou assim, pô, vamos jogar um baralho, vamos jogar truco, né? Eu sabia jogar jogos de faculdade e tal. E aí a gente tava jogando junto com o sogro dele, e aí eu falei, poxa, um jogo que eu, cara, sempre ouvi falar, mas sabe, não sei nem como é que é o tal do poker. Aí ele me ensinou rapidamente assim, as regras do Five Card Draw, né? O poker fechado e tal. Ensinou basicamente assim, ó, você recebe 5 cartas, você pode fazer um par, uma trinca e tal. Beleza. Cara, eles foram embora, todo mundo, ficamos eu e meu irmão pra assistir TV, aí a gente tava lá, né, assim, jogado no sofá, meio passando os canais, passa um canal, assim, no mesmo dia, na mesma noite, e tá passando um torneio de pôquer. E eu não sabia na época, né, mas depois reconhecendo, era um WPT. Eu não lembro qual canal a cabo que passava naquela época, acho que era, sei lá, Travel Channel, alguma coisa assim. E aí eu tô vendo lá, eu falo assim, cara, mas os caras estão falando que isso é pôquer, mas os caras só tem 2 cartas. que pôquer estranho é esse? Aí, de repente, o anunciante fala, e os jogadores estão agora disputando $1 milhão. Eu falei, o quê? Eu falei, o que é isso? Um jogo de baralho, os caras disputando $1 milhão. Eu falei, caramba, cara, o que é isso? Aí, cara, no dia seguinte, a primeira coisa que eu fui fazer é entrar na internet pesquisar. Eu falei, cara, que pôquer é esse e tal? $1 milhão, os caras jogando lá baralho. E aí que eu descobri que existia o Texas Hold'em e comecei na época tinha o Yahoo Games. Então um site que você tinha lá de graça para jogar xadrez, damas, tal, um monte de coisa. E tinha uma versão muito rudimentar do Texas Hold'em com as regras tudo louca lá, que não fazia nenhum sentido. Mas eu comecei a brincar lá e aí depois começou a ter outros programas da TV de poker, especialmente um que eu gostava muito, que passava no canal Sony, que era o Celebrity Poker Showdown, que eram uns sit and goes com umas subcelebridades assim, de Hollywood e tal. E aí, cara, eu comecei a me interessar cada vez mais. E aí eu entro no Orkut na época e... Bom, vamos lá, procurar poker. Aí tinha lá, acho que a comunidade, a primeira... Não lembro se era Poker Mania ou Poker Brasil na época, mas acho que tinha as duas já. Perguntei, pô, alguém aí joga poker em Campinas? E aí na época o Leandro Braza respondeu. Aí ele falou, cara, eu tenho uma galera aqui, um home game que a gente se reúne toda terça-feira, mais pra dar risada mesmo, sabe? Pra ficar de resenha. E aí eu falei, ele entrou em contato por e-mail e tal, e a gente marcou um dia de eu ir lá. Cara, pra mim eu tava indo no submundo do crime. Eu falei, nossa, vou num lugar jogar pôquer. Que medo, cara, né? Morrendo de medo. Venho de uma família inteira de advogados, cara, de todos os lados. Uma família muito tradicional, assim, na questão de formação e tal.
Meu pai é advogado, minha mãe é advogada, os avós dos dois lados de advogados, tal, tios advogados, tudo mais. Então, para mim, eu estava entrando no submundo do crime. Então, aí eu falei, cara, onde que eu vou me meter e tal? Mas aí eu falei, bom, ele falou, eles jogavam, ele falou, não, aqui a gente joga, tipo assim, era R$10 o jogo lá, né? O cacife, né? Uhum. Aí eu falei, meu, vou botar R$15 no bolso. Na época também estudante universitário, né? Duro, sim. Pô, lá na Unicamp eu pagava R$1,50 o bandejão para comer. Aí fui lá jogar, cara. Eu cheguei, pô, era na casa do Brasa, lá era um apartamento e tal, aí conheci a galera lá que jogava com ele e tudo mais, e aos poucos eu fui vendo que não era nada. Era um grupo de amigos, na época o Brasa trabalhava na Motorola, então eram vários amigos deles que trabalhavam na Motorola ali em Jaguariúna, né, do lado de Campinas. Uhum. E aí a gente foi fazendo amizade com toda a galera e tal, e vendo que não era nada disso e tal, era muito mais uma desculpa pra galera tomar cerveja numa... Não sabia que existia torneio naquela época, a gente não entendia a dinâmica do torneio, a gente entendia a dinâmica do cash game. Uhum. E mesmo sendo muito no começo, a gente já jogava Omaha. Então, a gente jogava um jogo de cacife de R$10, Dealer's Choice, o dealer decidia se ia ser Hold'em ou Omaha. Uhum. Só que não era uma das regras mais importantes, né, do cash game que existe em todos, que é o table stakes, né? Aquele negócio, tipo assim, você só pode apostar aquilo que está na mesa, sim. Mas não. Lá você podia falar assim, não, entendi. Agora, ó, é o seguinte, aí tem quanto, não sei das quantas. Era pot limit, mas era sem table stakes. Entendi. Então você podia botar mais. Mas assim, o jogo nunca... O jogo mais caro, o pote absurdo que aconteceu era R$100, R$120, sabe? Assim. Virava uma história épica já. Com R$100 era tipo semanas falando. Mas era um grupo de amigos que queria jogar baralho. Então, assim, pô, na verdade, a nossa grande graça disso tudo era zoar o maior perdedor da noite. Claro. Esse que era a graça. Então, assim, a gente falava, pô... a franga da noite, que era o cara que perdia mais, pô, tinha que arrumar o fichário, tinha que dobrar a toalha, não sei das quantas. Na outra semana ele levava cerveja, sabe? Tipo assim, tinha umas prendas. A gente fazia um rankingzinho para zoar todo mundo por e-mail. Era muito mais essa pegada, né? E foi ali que nasce o apelido do Igor Federal. Também foi nesse home game ali, que eu entro, tipo, cara... 2 meses depois, eu acho, 1 mês depois, o irmão do Igor, que eu começa a jogar com a gente, e acho que 1 mês depois ele apresenta a gente o Igor também, que ele começa a jogar ali com a gente. E o apelido Federal, quem que deu, foi na mesa mesmo? Foi, cara, é o seguinte, o Igor, na primeira vez que ele vai jogar com a gente, né, ele se envolve lá num pote grande, com brasa, e ele perde, vai all in, call, tal, não sei o que, mostra as cartas, bate flop, turn, river, ele perde. Aí o Brasa tá puxando as fichas assim e tal. Aí ele levanta e fala assim, só tava esperando esse momento. Ele levanta, tira do bolso, cara, uma daquelas carteiras com o brasão da República, você compra em qualquer camelô. Sim. Aí ele tira a carteira, joga assim no meio da mesa. Polícia Federal. Cara, naquele momento, eu falei, o que passou pela minha cabeça era assim, como que eu vou explicar pro meu pai... Como que eu vou ligar para ele da delegacia e falar, pai, fui preso jogando poker? Todos os advogados da família falaram, pessoal... Nesse jogo tinha um cara que era auditor da Receita, né? Acho que ou era... não sei se era auditor da Receita ou oficial de justiça, sei lá, tinha alguma coisa assim. Esse cara, a alma dele saiu do corpo. Naquele momento a alma dele saiu e tal. Ficou todo mundo assim. Aí, cara, passou, juro pra você, assim, uns 3, 4 segundos de silêncio. Aí o Brasa olhou assim e falou... vai caçar um serviço e tal. Aí começou a puxar as fichas. Aí sabe quando todo mundo começa assim... Aí o Federal quase se caiu no chão de dar risada, né? Pra caramba tal. Da peça que ele tinha pregado em todo mundo. E aí a gente viu que era mentira, que não era nada tal. Começamos a olhar e falei, puta, não é nada, cara, isso daí e tal. Mas... Daí que veio, aí a gente falou assim, então semana que vem vamos jogar de novo. Quem vem? Vem o... DC, o Brasa, tal, o Federal, da Federal, você vem também? E aí nasceu. Aí logo depois, eu acho que ele cria o nick no PokerStars, ele abre a conta no PokerStars, ele cria lá Igor Federal. Uhum. Então, que inclusive, naquela época ninguém tinha conta no PokerStars, porque assim, o PokerStars era um site minúsculo, né? Naquela época. O grande site era o Party Poker, todo mundo jogava no Party Poker. O Party Poker, e depois acho que o Tilt até foi um pouco maior do que o PokerStars durante um tempo também, né? Mas bem depois. Depois o Tilt fica grande depois de 2010, mesmo no Brasil, né? Especialmente.